Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago, sou estudante do curso de pós-graduação de História da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente estou concluindo o primeiro semestre e vim aqui apresentar um pouco da minha pesquisa, né, que está em andamento, um processo de análise, mas vim poder socializar e contribuir um pouco, aprender também, trocar informações. A minha pesquisa ela trabalha a construção identitária da cultura negra e afro-brasileira a partir das lutas sociais e seus enquadramentos na escravidão moderna. Esse é o título do trabalho no qual eu enviei e de antemão a minha pesquisa ela vai buscar tentar analisar esses elementos que trazem identidade para a cultura africana e afro-brasileira diante do movimento negro, certo? Como é que se dá essa identidade cultural ao longo do início do século XX, pós-abolição? O primeiro elemento que eu comecei a analisar e eu comecei a estudar, verificar algumas fontes, foi a questão de como se ficou o negro após a abolição. Que tipo de inserção social ele se encaixou após essa abolição, que tipo de espaços de sociabilidade se desenvolveu neste processo. Três pontos que alguns autores, o Domingues, a própria Nilma, ela vai trazer é a questão social, política e econômica que esse negro enfrentou após o processo de abolição, onde não teve nenhum tipo de estrutura vindo diretamente da instituição, no caso do Estado, né, de receber, de organizar e de trazer um papel de cidadania para esse negro pós-abolição. E aí vem a necessidade de criar essa identidade social, que não se teve essa preocupação, né? Aí vem a necessidade de se pensar a luta por esses direitos básicos de sociabilidade. Pós-abolição, o negro em si, a comunidade negra, ela ficou à mercê, um processo de marginalização da sociedade. E isso, graças a esses fatores, tanto social como político e econômico, que não tinha nenhum tipo de estrutura. Isso promoveu o que a gente vai chamar de um silenciamento desses elementos identitários, nas quais eles tiveram que se adaptar, onde a gente tem, na fala do Abdias Nascimento, um processo de branqueamento. Para que ele se enquadre nessa sociedade, ele tem que passar por esse processo de branqueamento. Aceitar alguns tipos de culturas, reprimir a sua própria cultura africana e afro-brasileira. Dentro desse contexto, a gente vai ter essa teoria do branqueamento, nesse processo de assimilação, uma coisa mais, um eufemismo da própria palavra, né, de assimilação, de aculturação para o negro se interagir e integrar à sociedade. E esse é um dos diversos desafios que a comunidade negra se tem pós-abolição. No próprio contexto de alguns autores, eles vão trazer o conceito de associativos negros. A necessidade de você utilizar esse bem comum de um objetivo de lutar por uma causa comum. Práticas para legitimar tanto a valorização da cultura negra, tá certo? Para trazer esse contexto antirracista, que até então começou a se debruçar, não só no início do século XX, mas também no final do século XIX, com alguns mecanismos institucionais, como jornais, que a gente vai estar analisando, que vai ser, no caso, a imprensa negra brasileira, né, e a Frente Negra Brasileira no início do século XX. São esses dois pontos de apoio, de manifestações diretas, que vão criar essa característica identitária da luta pelo racismo, a luta pelos direitos legais de existir na sociedade. Sem o fantasma que a gente vai ter no Conselho de Floresta Fernandes do mito da democracia racial, achar que o Brasil no século XX tinha uma igualdade plena. Diante de umas fontes, de alguns
fatos e documentos que a gente analisou do livro de Abdias Nascimento e do próprio Florestan Fernandes, você vai perceber que existem elementos que tentam mascarar um racismo velado que se desenvolveu de uma maneira muito intrínseca na sociedade brasileira pós-abolição. A pesquisa ela está em andamento, né? A ideia é trazer essa identidade a partir do movimento negro, que ele vai ter uma característica mais concisa, mais unificada. E a própria discussão ela está sendo enriquecida com outras fontes que vão ser analisadas. Dentro desse movimento, a gente vai ter a imprensa negra brasileira, que ela nasce no final do século XIX, não necessariamente especificamente em São Paulo, a gente tem o foco em São Paulo, né? E onde ali vai ter um pontapé grande, mas outras regiões, outros estados, no caso a gente vai ter, na época não é estado, né, que a gente vai ter a questão antes, província de 1889, elas já vão ter requisitos de uma organização, certo? Então ele vai ter uma questão de periódicos já em outros estados, como o próprio Rio Grande do Sul, que vai ter o jornal O Exemplo, que traz esse conceito de unificação da comunidade negra, de fazer causas em comuns, e traz uma questão não só culturalista, mas uma questão política, uma questão de identidade da cultura negra e uma identidade mais política de luta pelo direito de existir, de estar existindo na sociedade, ter os mesmos direitos, que era o grande desafio que a gente vai ter na época pós-abolição devido a esse processo de marginalização. Aí a gente vai ter esses elementos da imprensa negra, eles vão ser fundamentais e vai ser o arcabouço assim, inicial para abrir um caminho não só de luta, mas de reconhecimento da cultura negra, de um reconhecimento de espaço. Então é um ambiente que a gente vai ter uma casa recreativa, vai ter ações teatrais, vai ter escola. Dentro desse movimento ele vai pautar na educação, porque é na educação que eles vão enxergar a educação como uma forma de reconhecimento da cultura negra diante das teorias científicas e racistas que o século XX traz, diante dessa teoria do branqueamento e a democracia racial que se tem espalhado no século XX, esse mito da democracia racial. E esse processo de imprensa negra, ele traz um contexto de emancipação sobre a raça, que esse termo raça, na perspectiva da Nilma, é uma questão muito política, econômica e social, e não só a questão genética, né? Que a gente já sabe que não existe o termo raça, mas ela vai trazer isso mais para a questão política de luta. Outro ponto que a gente vai analisar como movimento social que vai trazer essa questão identitária da cultura afro-brasileira e africana vai ser um movimento que vai ter uma repercussão nacional no Brasil. No caso, é a Frente Negra Brasileira. No entanto, que ela vai, anos depois, no início do século XX, ela se torna partido político. Então, assim, a Frente Negra Brasileira vai ser um movimento de caráter não só de recreativo, que vai trazer um contexto político, certo? E vai estar tendo como seu pontapé inicial em São Paulo, mas outros estados, no caso aqui a gente, pós-república, já tem um conceito de estados do Brasil, outros estados também vão repercutir nesse movimento, só que com características diferenciadas, tanto no contexto político, econômico e social, porque eles vão ter interpretações diferentes, certo? E também ideológico, que a própria Frente Negra Brasileira ela trouxe um caráter mais integracionalista, ou seja, vai ter divergências ideológicas, mas vai ter algo comum que une essa Frente Negra Brasileira no início do século XX, que é o interesse comum dos direitos da comunidade negra, o direito de existir socialmente, de evitar essa indiferença social que após a abolição propagou na comunidade, não só na comunidade negra, né, mas na própria sociedade, que exalava esse tipo de preconceito velado. Então a Frente Negra Brasileira vai ter, não só em São Paulo, vai ter em outros polos. A gente vai ter a comunidade lá em Recife, a gente vai ter um processo da Frente Negra Brasileira, a gente vai ter também em Salvador, Belo Horizonte também vai ter focos da Frente Negra Brasileira, Rio Grande do Sul também vai ter, que vai ser um reflexo da imprensa negra do Rio Grande do Sul, que a gente vai ter o exemplo do jornal
o exemplo. Então, essa Frente Negra Brasileira vai ter em pontos específicos. O que vai determinar a diferença? São os interesses econômicos, os interesses políticos, econômicos e também ideológicos. Em São Paulo, a gente teve esse cunho integracionalista. Então, o próprio movimento em si, ele teve repercussão nacional, teve vários adeptos, mas ele não era homogêneo, ele era heterogêneo, ele tinha características específicas. E cada região dessa teve um tipo de movimento. Porém, foi muito importante para traçar essa identidade do movimento negro e abrir caminhos para uma pauta mais política, uma pauta de luta, de reivindicação, do direito de assumir uma cidadania de fato, não uma cidadania limitada que se escondia através de uma democracia disfarçada racialmente. Então, esses elementos, essas organizações do movimento negro, tanto da Frente Negra Brasileira como a imprensa negra brasileira, eles vão ser primordiais para traçar essa questão identitária. E isso se reflete a nossa escravidão moderna, que se você for marcar indicadores, você já encontra a própria cultura africana e afrodescendente pautada nesse quesito econômico, político, social, em cima de um racismo estrutural que se vive atualmente. Então, para a gente compreender esse processo enquanto causa, movimento, nesse trabalho eu estarei pesquisando a questão da processo de construção identitária dessa cultura africana e afro-brasileira a partir desses movimentos sociais após a abolição. E foi daí que veio esses elementos enquanto organização, analisar a Frente Negra Brasileira, quais são os locais que eles tiveram uma repercussão, quais foram as diferenças, ideias heterogêneas que se deu ao longo de todo o contexto nacional. E também a imprensa negra brasileira, que foi também um dos pontapés. Outros movimentos, eu estou em processo de estudo, né, como a pesquisa está sendo analisada, que nessa fase a gente está analisando o teatro experimental negro, né, e que também contribuiu para esse processo de formação da luta pelo direito de garantir direitos incisivos, direitos de luta que realmente tivesse um compromisso de garantir para a comunidade africana e afro-brasileira o direito de exercer uma cidadania plena na sociedade, distante de preconceitos indiretos, preconceitos que ficaram velados não só na comunidade em si, mas de uma forma estrutural. Então a pesquisa está embasada nesse campo, mais ou menos, da questão afro-brasileira, nesse movimento social, até chegar à Lei 10.669, que vai ser o foco final da pesquisa. O porquê nasceu essa lei, o que levou o Estado a criar essa lei, que não foi o Estado, foram os próprios movimentos que exigiram esse direito, essa garantia, que também hoje, nessa Lei 10.639, que é vigente no Brasil, que garante o estudo da cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas, ainda se tem dificuldade na implementação dessa lei, devido a vários problemas históricos, sociais que a gente tem na sociedade, que a gente carrega isso atualmente. Quero agradecer a atenção de vocês, a nossa conversa aqui rapidamente, e muito obrigado.